E aí galera, chegamos aqui em Nova York. Aqui atrás de mim tem o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Olha lá o letreiro dele. Hoje a gente vai conhecer o que tem lá dentro e explorar um pouquinho este lugar que é tão incrível. Vamos lá! Nova York é uma das grandes capitais do mundo e ela também é uma das grandes centrais de arte do mundo. É um dos grandes redutos de concentração de obras, de galerias, de mostras, dos mais diversos eventos artísticos que podem acontecer atualmente. Durante muito tempo, Paris ocupou este lugar, mas desde ali do final da Segunda Guerra Mundial, indiscutivelmente, Nova York se tornou esse grande polo. E visitar Nova York, visitar os museus de Nova York foi uma grande experiência para mim. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Guias e guias e guias a gente acha em qualquer lugar. Se você digitar aí guia de Nova York no YouTube, você vai encontrar várias pessoas falando e fazendo vídeos muito mais elaborados que o meu. A ideia aqui desse vídeo é falar um pouquinho mais do coração, falar do que eu senti, falar do que eu vivi e de como foi importante pra mim essa viagem, essas visitas. Confesso pra vocês que eu fui expulso até de alguns museus, mas não porque eu sou um vândalo ou alguma coisa assim, mas é porque o museu fechava e eu continuava lá dentro. Era até o horário de visitações até às 6 da tarde e era 6h30, quase 7 horas e eu ainda estava lá dentro. Mas é porque muita gente faz isso, muita gente fica andando ainda no museu mesmo depois dele fechar, porque os museus são tão grandes lá em Nova York que você não dá conta, sabe? É tanta coisa pra ver, tanta coisa pra experimentar, que eu ficava enlouquecido, ficava ensandecido. Chegava no museu assim que ele abria e era expulso depois no final do dia por ter simplesmente perdido a noção do tempo lá dentro, sabe? Ficado andando de um lado para o outro, embasbacado com tanta coisa, maravilhado e muitas vezes até irritado, sabe? Porque quando você entra numa sala que é lotada de coisas do Império Inca e você lembra da história do Império Inca e de quanto sangue não devia ter coberto aquelas peças no passado, você fica pesado, você se sente mal, você se sente maravilhado por observar aquela obra, mas ao mesmo tempo te dá uma sensação de agonia muito grande por imaginar a história que aquela arte tem. Quando eu visitei o Metropolitan, o Metropolitan Museum of Art lá de Nova York, que fica ali dentro do Central Park, eu senti muito isso, porque ele é um museu incrível, ele é um museu muito grande, ele é gigantesco, eu tive que ir 2 vezes nele, eu fui 2 dias diferentes, uma para dar conta do primeiro andar e outra para dar conta do segundo andar, e mesmo assim teve partes do museu que eu simplesmente andei por elas, eu não parei e observei. Ele ainda tinha um anexo fora, ali na rua e tal, que eu não visitei, não deu tempo, porque senão eu ia acabar com a minha agenda de um modo geral, mas era uma união de sentimentos, sabe? De muito encantamento, de muito maravilhamento, porque eu via coisas da Grécia Antiga, via coisas de Roma Antiga, que eles têm uma reposição de uma tumba egípcia lá, eles pegaram um pedaço de um templo egípcio e eles colocaram dentro do museu. Você tem noção do que é isso? Você pegar um pedaço de um templo do Egito e levar para a América? Isso dá uma sensação de encantamento muito grande, porque você fica ali tipo, caraca, mas você pensa, a custa de que isso foi lá? Então eu tinha muito desse sentimento de dualidade, de estar encantado, estar embasbacado e estar assombrado por toda a história daquilo lá. Gente, esse museu, ele é simplesmente incrível, porque, como eu falei, o Metropolitan, ele tem toda uma parte de arte antiga, ele tem toda uma parte de arte moderna e não é só de arte europeia. Você tem toda ali uma relação também com a arte oriental. Nossa, eu fiquei muito encantado de ver coisas do Japão, coisas da Índia, arte da Mongólia, sabe? Ele tem todo um arcabouço assim de obras de todo o lugar do mundo. É um acervo de 2 milhões de obras. O Metropolitan, ele tem 17 curadores atualmente e mais de 3 mil empregados. Isso mostra também muito do papel dos Estados Unidos no mundo, é claro, como potência cultural, potência econômica, sabe? Porque só assim mesmo para você ter tudo aquilo ali guardado numa cidade ali no centro da cidade e aberto para as pessoas, porque o Metropolitan, gente, ele é daquele esquema de museus que você paga aquilo que você acha que o museu vale. Você pode dar $1, $2 e visitar todo aquele museu. E eles fazem isso por entender que a arte, ela não necessariamente tem um preço, sabe? Que você pode dar o valor para aquela coisa, que eles deixam aquilo ali no seu subjetivo. Você entende quanto aquilo vale, quanto aquela visitação vale, o quanto que aquilo pode acrescentar para sua vida. No caso da minha, acrescentou muito. Mas infelizmente eu não tinha muito dinheiro para deixar lá.
Outro museu que eu visitei lá em Nova York, que eu fiquei assim em prantos, porque eu chorei muito lá, foi o MoMA, né, o Museu de Arte Moderna de Nova York. É um museu também belíssimo, ele tem uma arquitetura assim até meio que simples se comparado com outros museus de Nova York, mas ele tem um acervo incrível e, como o próprio nome dele sugere, ele é voltado mais para as questões de arte moderna e ele chega até o período contemporâneo. Mas o foco principal do acervo em si é a arte moderna. Não só a arte moderna dos Estados Unidos, mas a arte moderna do mundo todo. Um dos pontos que eu mais chorei, eu acho que dentro do MoMA, foi quando você vai numa sala, é uma sala muito grande, e você olha para o lado tem um Gauguin, e depois você olha para o outro lado tem um grande Cézanne, e você tá rodando aquelas salas, e daí tem uma parede bem grande com um Van Gogh de um lado, mas aquele Van Gogh ele tá meio que esquecido, não tem muita gente em volta, porque todas as pessoas estão do outro lado da parede, você de repente chega no outro lado da parede, e você dá de cara com a noite estrelada, e todo mundo ali em volta dela, e aquele quadro do Van Gogh, ele é tão carregado de emoção, de sentimento, e quando você conhece um pouquinho da história do Van Gogh, você entende um pouquinho sobre a mente dele, das loucuras que ele passava, e você vê todas aquelas loucuras, todos aqueles pensamentos, todos aqueles sentimentos transpostos numa tela, aquilo ali é muito tocante, é muito marcante, foi um dos pontos mágicos assim da viagem, ter dado de cara com aquele Van Gogh assim naquele cantinho escondido, discreto, porém totalmente rodeado de pessoas. Eu acho que Van Gogh ficaria muito feliz de ver uma cena daquela. Outra coisa que marcou meu coração quando eu estava visitando o MoMA foi que o MoMA ele tem uma grande parede de vidro quando você está subindo as escadas rolantes. E eu nunca tinha visto neve na vida, e eu estava lá no MoMA todo empolgado que eu ia ver vários artistas que eu sempre quis ver, e de repente eu estava subindo a escada rolante e naquele momento começou a nevar, e foi a primeira vez que começou a nevar em Nova York quando eu estava lá, então teve ali uma carga emocional muito boa. É uma experiência que só de lembrar já traz de volta à tona um pouquinho dessa emoção. O MoMA é um lugar tão bizarro que você quer ir no banheiro, daí tem um event lines na entrada. Mas eu tenho que compartilhar com vocês que a minha maior surpresa em Nova York foi o Museu do Brooklyn. Porque o Museu do Brooklyn eu não imaginava que ele fosse tão grande. Depois pesquisando sobre ele, depois que eu visitei ele, fui pesquisar sobre ele, descobri que é o segundo maior museu de Nova York. E ele é muito incrível. Ele tem uma grande galeria de arte africana e não só de máscaras, daquelas coisas que a gente sempre olha com uma certa curiosidade e não sei o que. Ele tem arte contemporânea africana. Isso é uma coisa que você não vê em qualquer lugar sempre. E ele, por ter um acervo assim abrangente, amplo, ele se torna ainda muito mais interessante. De repente você chega lá no coração do Brooklyn, tem esse grande museu, é como se fosse, não um grande oásis, porque o que as pessoas pintam sobre o Brooklyn em seriados, e aqui no Brasil se fala muito sobre ele, não tem nada a ver, mas ele é um grande reduto de arte, e ele segue aquele mesmo esquema de pague o quanto você acha que a arte vale, e cada centavo gasto no Brooklyn Museum, com certeza, é bem gasto, porque eles têm muita coisa interessante lá dentro. Geralmente os guias vão associar muito Nova York a compras, restaurantes, Estátua da Liberdade, mas essa cidade é muito mais que isso. Ela é a capital da arte do mundo, ela é um centro, é um reduto onde você pode encontrar muita arte e cultura. Mas eu não vou falar que Nova York apenas é isso, mas toda cidade, gente, ela tem um meio cultural, ela tem uma cena cultural muito interessante. Eu quero fazer outros vídeos sobre outras cidades, claro, também sobre o Rio de Janeiro, por exemplo, que é a cidade onde eu moro, que tem uma cena cultural muito forte, mas daí vai ficar para um próximo episódio do nosso canal. Deixem nos comentários também um pouquinho da sua conexão com a arte de cada cidade, que cidade que você acha que é maneiro da gente comentar aqui no canal. Galera, um grande beijo e tchau, tchau!